Irmãzinha Karen, essa é a hora para a gente começar? Amém. Oro sim. Senhor Deus Santo, Eterno, Pai de misericórdias, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntas, reunidas, ó Pai, para aprendermos, Senhor, da Tua palavra, aprendermos mais de Ti, dos Teus atributos. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre nós, para autenticar, ó Pai, a Tua palavra em nossos corações, nos ajude a sermos ouvintes praticantes, Senhor, da Tua palavra. Abençoe cada uma das irmãs que já estão conosco. Vai de encontro aquelas, ó Pai, que porventura esqueceram, que o Senhor possa lembrá-las, para que elas sejam conosco também. É isso, ó Pai, que nós te pedimos. Em nome de Cristo, amém. Amém. Amém, irmãzinhas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo conseguiu, irmãzinhas, lerem o último capítulo? Graças a Deus a gente terminou esse livro, então, o último capítulo que a gente vai falar hoje. Algumas irmãs que têm dificuldade de ler, né? Foi uma leitura em conjunto. É sempre um incentivo e uma graça, né? Para a gente poder acompanhar e até o final de uma leitura. Às vezes a gente começa a ler e para, e assim em conjunto a gente se anima mais, né? Para ler. Então, irmãzinhas, vamos lá. Vamos dar uma recapitulada? Então, com a graça de Deus, a gente leu esse livro. Esse livro vai falar de 10 atributos de Deus que são incomunicáveis a nós. São 10 atributos que Deus não transferiu para nós, né? São atributos intransferíveis, atributos que só Deus tem. Então, aqui a gente conseguiu ter uma base, né, dos principais, obviamente não são todos, aqui são só 10, né, dos principais atributos de Deus. E o objetivo de ler esse livro é para que a gente tivesse um vislumbre, né, do Deus que nós servimos, do grande poder, da grandeza, né, da majestade desse Deus que nós servimos. Por quê? Porque, como a autora fala no início do livro, é conhecer esse Deus que vai fazer com que a gente sirva a Ele, vai fazer com que a gente se prostre diante dEle. Não sei se vocês se lembram, mas a introdução do livro fala sobre o temor do Senhor, né, que é o princípio da sabedoria, e nós só seremos sábias se nós conhecermos a Deus. E então nós devemos usar todos os recursos que nós pudermos para conhecer esse Deus tão maravilhoso, né? Ele deixou a sua instrução e a sua revelação na palavra dele, na nossa Bíblia, né? Mas recursos como esses, né, de irmãos que, pela graça de Deus, sintetizaram algumas coisas, nos ajudam muito. Então, com esse livro, a gente pode conhecer um pouco mais de Deus, com o objetivo de servi-lo melhor, de adorá-lo, de se prostrar diante dele, de se maravilhar, né? Como ela fala nesse último capítulo. Então, aqui a gente conheceu um pouco sobre a infinitude de Deus, no capítulo 1, a gente viu como Deus é um Deus sem limites, ou seja, ele é infinito, como ele é incompreensível, né? Ou seja, a gente nunca vai conseguir alcançar todo o conhecimento sobre Deus, a pessoa de Deus. Vimos que ele é autoexistente, que é um Deus que não precisa de nada nem de ninguém. Ele vive de maneira autossustentável, né? Ele se mantém, ele se sustenta, ele não precisa de nada. Nós vimos também que ele é um Deus eterno, é um Deus que sempre existiu e sempre vai existir. Nosso Deus também é um Deus imutável, ou seja, ele não muda, por isso nós podemos confiar nas promessas dele, naquilo que ele diz, no caráter dele, porque ele não muda, ele não sofre influência de nada, nem de ninguém. Ele é um Deus onipresente também, que nos traz esse consolo de saber que ele está conosco em todos os lugares e de maneira completa. Vimos também que Deus é um Deus onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Então, nós também podemos descansar nisso, porque por mais que a gente se desespere muitas vezes, a nossa visão é uma visão muito curta, muito limitada, mas Deus não.
Deus conhece todas as coisas. E ele é um Deus onipotente, ou seja, todo o poder está sobre as suas mãos. Ele governa tudo. E também é mais um motivo para que a gente se prostre diante dele, descanse e confie. Nós vimos, para fechar, na semana passada, o capítulo sobre a soberania de Deus, né? Que mostra a conclusão, né? Como se fosse o ápice. Porque alguém que tem todos esses atributos que nós falamos até agora só pode ser todo-poderoso, soberano, está acima de todas as coisas e de todos, né? Então, a soberania de Deus vem, ela salta aos olhos, né? Quando a gente pensa em todos esses atributos que ele tem. Então, realmente só pode ser um Deus soberano. E hoje, para concluir com a graça de Deus, a autora vai falar algumas coisas, né? Qual é o objetivo também de conhecer tudo isso que nós já falamos, ela vai aprofundar isso, o objetivo de conhecer tudo isso, e vai nos orientar que nós devemos seguir um caminho, né? Esse caminho de conhecer cada vez mais a Deus, seguir no caminho reto, né? Então, ela começa falando aí na introdução, na conclusão, citando o Salmo 139, né, que é um salmo que ela já havia falado no interior do livro, nos capítulos anteriores, que fala muito dessa soberania, dessa majestade, dessa grandeza de Deus, né? E aí ela cita o versículo 14 do Salmo 139, porque ela diz que é um versículo muito usado em conferências femininas, sempre quando a gente quer chamar atenção para o valor do ser humano, né? Então, o Salmo 139, versículo 14, diz o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, é um versículo bem conhecido e que a autora diz, né, que ele é muito usado para quando a gente quer se lembrar do valor que nós temos em Deus, né? Que Deus nos fez de modo maravilhoso, assombroso. Nós fomos formados assim. E isso é muito bom. Mas ela vai dizer que essa mensagem acaba se enfraquecendo muitas vezes, né? Porque é como se fosse uma injeção de ânimo, né? Para você se lembrar de como nós fomos formados, mas o que ela quer chamar a atenção para nós aqui é que esse salmo não é um salmo sobre nós, é um salmo sobre Deus. E aí nós vamos ela trata ao longo do capítulo de todo o Salmo 139, para a gente ver o contexto onde está esse versículo 14, para a gente perceber que é um salmo sobre o Senhor. E Davi tem ali um objetivo claro de nos ensinar acerca da grandeza desse nosso Deus. Então, essa injeção de ânimo que nós temos muitas vezes quando se lê esse versículo, né, para que a gente entenda que nós fomos formados, né, de uma maneira especial, ela é algo que pode escapar da nossa memória com certa frequência, que a gente pode cair no desânimo de novo, mas que o nosso problema não está nisso. O nosso problema, ela fala, né, não é um problema de baixa autoestima ou de pouca valorização, da gente não se valorizar, coisas do tipo. Ela fala que o nosso problema não é esse. E aí, o que a gente precisa é contemplação. Nós precisamos olhar para cima. E aí ela vai dar um exemplo, eu achei muito interessante, né? Que ela diz quando viajou para determinado lugar nos Estados Unidos, não me lembro agora, e ela visitou um parque onde tinha uma paisagem muito bonita e tinha muitas sequoias lá, né? E sequoias são árvores aí centenárias que ficam enormes, né? E, enfim, é algo realmente para a gente se maravilhar. Eu nunca tive a oportunidade de ver assim, né? Então, é algo deve ser uma experiência muito boa você contemplar, estar num lugar onde você possa ver, no caso, essas sequoias, e você pensa, né? São árvores centenárias, quantas coisas já aconteceram e essas árvores estão aqui, né? Quantas coisas essas árvores já presenciaram, né? Enfim, algo para a gente contemplar.
e se maravilhar, ficar ali olhando, né, e vendo através daquilo o poder de quem as fez, que é o nosso Deus. E ela conta que nesse parque onde ela estava se maravilhando, tinha uma criança brincando, né, com seu iPhone ali no celular, e não estava atenta para aquilo tudo, né? E ela faz essa alusão para nós diante da palavra de Deus, diante desse Salmo 139. Por quê? Porque eles são como essa sequoia, está escrito ali com algo muito valoroso para que a gente possa se maravilhar, e a gente muitas vezes está como esse menininho, de cabeça baixa ali, sem contemplar, sem olhar tudo que está acontecendo ali ao nosso redor, que é tão grandioso. Então, ela diz que é aí que está o nosso problema de fato, que o nosso problema está nessa falta de contemplação, de se maravilhar. Ela cita, inclusive, na página 139, o seguinte: a admiração nos ajuda a nos preocupar menos com a nossa autoestima, voltando nossos olhos primeiro para Deus e então para os outros. Então, quando se fala de se maravilhar, vai contemplar o propósito de Deus para nós, né? Que é a ideia da gente tirar o olho de nós mesmos, não ficar preocupada com o tamanho da nossa autoestima, se a gente tem que se valorizar ou não, se a gente tem que se sentir bem ou não. A ideia não é essa. A ideia é que quando a gente admira e contempla aquilo que Deus fez, ou contempla, no caso, a Ele, nós estamos voltando os olhos para Deus e também os olhos para os outros, ou seja, nós estamos em segundo plano, né? E isso é fantástico no Evangelho. E ela coloca como uma medida certa entre a nossa insignificância e a nossa importância para Deus. Então, eu achei muito interessante ela falar isso, né? Porque, de fato, nós temos um valor diante de Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos, o ser humano não é como as demais criaturas de Deus, né? Nós somos diferentes dos animais, diferentes da natureza, enfim, tem um valor, né? O Senhor soprou a sua imagem sobre nós. Nós temos esse valor diante de Deus. Mas, por outro lado, nós vivemos em busca dessa valorização, como que um empoderamento, né? O nosso humor, girar em torno disso, né? A nossa satisfação, girar em torno dessa valorização, isso é algo pecaminoso, né? Porque nossos olhos não devem estar em nós devemos saber o valor que nós temos em Deus, porque nós fomos criados por Deus, mas esse valor quem tem que saber é o Senhor, né? A gente não precisa que a gente fique se autoafirmando, né? Essa coisa da autoestima, ela é muito sutil, porque tem uma capa de coisa boa, mas que pode ser a raiz de muitos problemas, ou a porta de entrada para muitos pecados. E aí, contemplar faz com que a gente tire esse olhar de nós. Então, a gente vai ter o entendimento correto acerca desse valor que nós temos em Deus, mas também, quando a gente contempla a Deus, a gente vai ter uma noção clara da nossa insignificância. E isso é muito importante, porque diante de Deus, quem nós somos? Nada, absolutamente nada. Então, esse equilíbrio entre a nossa insignificância e o valor e a importância que nós temos para o Criador, ele é encontrado quando nós contemplamos a Deus. Isso é fantástico a gente pensar sobre isso, porque aí a gente não vai ter problemas com autoestima, a gente não vai querer se empoderar, a gente não vai ter nada disso, né? A gente vai saber qual que é o nosso lugar que Deus nos fez e nos colocou nesse mundo que Ele criou. E aí, assim como aquele menino no parque, nós podemos deixar de nos maravilhar, né, com Deus, com a grandeza de Deus. Então, esse Salmo 139 é um grande lembrete sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Então, eu queria que as irmãs acompanhassem comigo na página 194, porque ela coloca, deixa eu achar aqui. Ela cita o Salmo 139, e eu creio que seja proveitoso a gente ler, porque é um salmo maravilhoso e acho que fecha muito bem o assunto, né? Por isso até que ela escolheu. E aqui ela vai colocando esses atributos que nós encontramos. Então, se as irmãs quiserem acompanhar ou no livro ou na Bíblia,
É o Salmo 139, e no livro ele está na página 194. Vou ler para as irmãs. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, aqui vai falar o salmo completo, a gente vai ver o contexto daquele versículo 14 que a gente leu lá no início. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetram os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Então, nesse trecho, ele vai dizer que ele nos sonda, nos conhece, penetra os nossos pensamentos, ou seja, ele é um Deus onisciente, como aquele atributo que nós vimos. Ele vai dizer que ele está por detrás e por adiante, como nós vimos no atributo de ser um Deus eterno, que ele está no passado e também está no futuro, além de estar conosco no presente. Ele está além do entendimento humano, ou seja, um Deus incompreensível. Vamos seguir aí no livro. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as profundezas, as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que fantástico, irmãos. Ele está perto e longe, em cima, embaixo. Ele é um Deus onipresente. Sua mão direita me sustenta, ou seja, quem nos sustenta, quem é autossuficiente, é o Senhor Deus. Seguindo então, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma as sabe muito bem. Aqui o versículo 14, olha só aonde ele aparece, né? Depois de exaltar a pessoa de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele cria a vida, né? Ele é autoexistente, ele nos faz como obras admiráveis. Por quê? Porque ele é poderoso, onipotente, todo o poder está sobre ele. Ele ordena cada dia. Ele está sobre todas as coisas, ele é um Deus soberano. Versículo 18. Que preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Que maravilhoso, irmãs. Ele é imensurável, ou seja, infinito, como nós vimos, e ele permanece para sempre, porque ele é imutável. Então, esse salmo contempla todos esses atributos que nós trabalhamos aqui nesse livro, né? Como nós podemos ver aí. E ele nos inspira a admirar a grandeza de Deus. Então, aqui fica muito claro, lendo o capítulo todo, o salmo todo, a gente vê que é um salmo que fala sobre Deus. E nós somos ali, um cisquinho, né? Uma obra das mãos desse Deus tão grandioso e que está contemplado aqui nesse salmo. Então, essa contemplação deve nos levar a louvar a esse Deus grandioso e a entender o nosso lugar diante dele. Então, a autora propõe aqui, né, respondendo à admiração. Por quê? Porque
conhecer a Deus vai fazer com que a gente o admire e contemple. E a gente precisa se admirar a Deus e se maravilhar com Ele, né? Então, é algo que, infelizmente, a gente perde de vista, né? Vocês imaginam, por exemplo, quando vocês são surpreendidos com qualquer coisa, não sei, de repente uma criancinha que a gente não imagina que faz determinada coisa, ou que tem determinada habilidade, aí ela vem e traz algo para que a gente veja que ela mesma fez, que a gente não imaginava que ela fosse capaz de fazer aquilo. A gente faz o quê? A gente se admira, se surpreende, e aquilo faz com que a gente, né, tenha uma resposta de admiração. E é exatamente isso que nos falta muitas vezes. A gente contemplar o Senhor, conhecer Ele através da sua palavra, através das pregações, enfim, de tudo isso, e a gente não se maravilha assim, a gente não olha e fala, meu Deus, como é grande o Senhor, né? A olhar para a nossa própria vida e ver tudo que Deus tem feito, o modo como Ele nos salvou, nos resgatou, cada uma de nós foi tirada de algum lugar, um pior que o outro, né? Que a gente não tinha motivo nenhum, e o Senhor foi lá e nos resgatou. E hoje a gente pode contemplar isso, se maravilhar com isso, porque uma vez que nós fomos salvas, nós vemos a mão do Senhor nos conduzindo e nos guiando em tudo, e inclusive antes da nossa própria salvação, quantos livramentos, preservação, como o Senhor nos conduz até o momento em que Ele nos chama, e é assim a nossa vida toda. Então, a nossa vida também é um lembrete de que esse Deus é tão grandioso e que a gente precisa, sim, se admirar, se maravilhar. E isso vai gerar em nós uma resposta, que é a resposta que ela vai dizer que Davi deixa para nós aqui. Olha que interessante. Porque Davi, ele não fica só inerte na admiração. Né? Essa admiração ao Senhor, ela gera uma resposta ativa. Não é só nossa, que coisa, né? Que maravilha. Não, é algo profundo que nos move. E aí Davi contempla esse Deus, e isso faz com que uma resposta é gerada nele. O Salmo vai continuar. Então, as irmãs podem acompanhar aí no livro, na página 197, ou os versículos 19 a 22, né? Que Davi diz: tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra os teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti te levantam? Versículo 22, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Então, olha que interessante, né? Ele faz todo esse caminho de falar de quem é Deus, de como Deus é maravilhoso, daí nos insere ali como mais uma obra desse grandioso Deus, e aí ele se admira com essa grandeza toda de Deus, e ele termina assim, né? Ele vai caminhando para o final dessa forma. Então, até a autora coloca, né, para os nossos ouvidos modernos, assusta um pouco esse tipo de frases aqui, né? Que dê cabo dos meus inimigos, aparta deles, destrói-os. Mas isso é devido ao contexto, né, que ele estava. No contexto de Davi, esses inimigos e essas guerras eram físicas, né? Eram contra carne e sangue. Eram povos querendo destruir o povo de Deus, né? Nossa luta é semelhante, irmãs, mas é uma luta que não é mais contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Nós temos os nossos inimigos espirituais, né, que é o mundo, Satanás e a nossa própria carne. E contra esses inimigos nós devemos nos levantar assim como Davi se levantou aqui, dizendo: tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim. Então, nós temos que ter esse desejo de nos livrar desses inimigos. Por quê? Porque eles estão querendo nos derrotar, né, nessa batalha aí. Então, é importante que a gente entenda esses versos aqui, aplicado a nós, nessa nossa batalha espiritual de hoje em dia. Nossos inimigos ainda persistem, não são mais pessoas, né, assim, isoladamente, mas é o mundo com toda a carga, né? Satanás com suas hostes, e a nossa própria carne, o nosso pecado que está em nós, que nos faz muitas vezes desagradar a Deus, que tem a nossa
tendência a se afastar de Deus. Então, esses versos, eles não fazem parte, né, daquilo que é citado nas conferências femininas para autovalorização, mas ele é a conclusão de depois da gente ter contemplado esse Deus grandioso. Esses versos podem até causar uma certa estranheza, mas nós precisamos ter eles em mente para nos ajudar a lutar contra os nossos inimigos. A nossa resposta diante dessa revelação de Deus, né, desses inimigos que estão diante de nós, que estão lutando contra o reino de Deus, deve ser odiar o pecado com todo o nosso ódio. Ela diz lá na página 197. Com cada fibra do nosso ser, e pedir a Deus que o submeta à total destruição. Ou seja, nós estamos sim numa guerra, e nessa guerra que é espiritual, a gente não pode ter tréguas, porque não há tréguas, nós estamos constantemente sendo atacados pelo mundo, por Satanás e pela nossa própria carne, que milita dentro de nós. Então, nós não devemos dar tréguas, e nós devemos sim lutar com todas as forças, nós devemos sim odiar aquilo que é contra Deus, odiar os que odeiam a Deus, odiar tudo aquilo que nos faz pecar, nos afasta de Deus, né? É um ódio santo, vamos pensar assim, porque essa guerra, essa batalha que nós vivemos é uma batalha santa, e nós devemos empregar esforço nisso, né? Nós temos que amar de todo o coração ao Senhor e tudo que vem dele, mas, por outro lado, os nossos inimigos, que são os nossos pecados, nós devemos odiar de todo o coração, porque eles vituperam a Deus. Foi por causa deles que nosso Senhor Jesus Cristo teve que ser morto. Então, é muito sério, nós precisamos nos posicionar contra isso, no sentido de não ter essa mentalidade secular de que, não, só pode o amor, porque o ódio é ruim, o ódio é do mal, é o amor que é do bem, né? Mas quando você ama muito alguma coisa, você tem um sentimento de ódio contra tudo aquilo que vai contra aquela coisa, né? Então, nós já falamos na igreja, né? Se você ama a vida, se você ama crianças, por exemplo, você vai odiar o aborto, vai odiar o abuso infantil, entende? Isso tem que estar dentro de nós. Então, se nós amamos a santidade de Deus, a grandeza de Deus, se nós amamos a Cristo, que teve que morrer por nós, nós vamos odiar tudo aquilo que faz com que o Senhor, como se fosse crucificado novamente, né? Que justifica a crucificação de Cristo. Nós temos que odiar o pecado, nós precisamos lembrar disso. E isso é uma resposta ativa, não pode ser uma resposta inerte, que é o que ela vai falar. Porque Davi continua. No versículo 23 do Salmo 139, né, ou na página 197, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, mais uma observação fantástica da autora aqui. Por quê? Porque todo esse ódio, ele está contra esse mal, contra o pecado, mas não é contra o pecado simplesmente. Está em primeiro lugar contra os nossos próprios pecados. Porque ele pede aqui, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova a mim, né? Então, sonda, prova, expõe, guia-me. Tudo isso é apontando em primeiro lugar para nós. Então, a autora vai dizer que essa admiração que nós temos, essa contemplação de Deus, vai fazer com que a gente enxergue, chegue nesse ponto, né, de enxergar os nossos inimigos e o quanto nós somos vulneráveis e por isso precisamos ter uma resposta ativa, e vai mostrar que isso vai gerar em nós também humildade, confissão e submissão diante de Deus. Então, é muito sério isso. E aí ela termina com o subtítulo Trilhe o Caminho. Por quê? Porque com tudo isso diante de nós, é um caminho aberto diante de nós. E o incentivo dela aqui é para que a gente possa trilhar, seguir por esse caminho reto. Se isso gerou, né, se conhecer a Deus, de se perceber quem nós somos diante desse Deus tão grandioso, de entender que nós precisamos lutar fervorosamente
para derrotar os inimigos do Senhor, que são nossos inimigos também, e que essa luta é contra os espíritos e potestades, é contra o mundo, contra a carne, contra nós mesmos, né? Contra Satanás, isso vai fazer com que a gente tenha essa mesma resposta que Davi teve. Então, a adoração é uma forma de disposição em enxergar e confessar os nossos próprios pecados. Então, nós vamos contemplar o Senhor, vamos admirar esse Deus tão grandioso, mas em forma de quê? De perceber quem nós somos, enxergar os nossos pecados, confessar os nossos pecados, pedir que o Senhor nos dê arrependimento e seguir nessa trilha do caminho reto. Que nós vamos ter uma disposição em andar pelos retos caminhos do Senhor, pelo caminho de sabedoria que o Senhor nos deixou. Então, para que essa mensagem não fique como uma mensagem de autoestima, de maneira superficial na nossa mente, mas que isso possa tomar corpo, tomar o nosso coração, para que a gente tenha disposição em responder dessa forma, em arrependimento, confissão de pecados, né? Nessa luta ativa contra o pecado. Na página 198, ela cita aqui, para os irmãos acompanharem comigo, 198, já no finalzinho do livro, ela diz: assim como o Salmo 139 exalta os atributos de Deus, da mesma forma também o faz toda a Escritura. Leia com novos olhos de quem tem fome de uma visão mais sublime de quem Deus é. Este é o caminho da sabedoria, ladrilhado de admiração, cercado por todos os lados com as altaneiras sequoias da majestade de Deus, que nos deixa maravilhadas, com os joelhos trêmulos e cheias de temor do Senhor. Então, irmãs, esse é o objetivo desde o início, para que a gente possa se maravilhar e ter realmente estar diante de Deus assim, com esse assombro, com esse temor de quem Deus é. Eis aí o seu Criador, temível e maravilhoso. Erga os olhos, não perca essa visão. Que a gente não perca a visão desse Deus tão grandioso, que vai ser um motor para a nossa vida cristã. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como ela falou no início do livro, né, na introdução do livro. E nós estamos diante desse conhecimento de Deus, que a gente possa ser movida por isso, né? Nós estamos diante desse caminho, que andemos, porque o Senhor tem se revelado a nós, e nós podemos caminhar diante dele. Que o Senhor nos dê essa admiração que ela coloca aqui, para que a gente possa realmente se extasiar diante dessa grandeza, desse Deus tão maravilhoso, né? Que o Senhor nos dê sabedoria em cada passo que nós vamos trilhar nessa vida cristã. Amém, irmãs? Acho que toda a conclusão seria só isso. Eu vou orar agora, então, e aí a gente parte para o nosso bate-papo. Amém, irmãs? Vamos orar. Ó Senhor grandioso, Deus tão maravilhoso, ó Pai. Ó Senhor, nos dê olhos para ver, Senhor, para enxergar essa tua grandeza. E um coração, Pai, que se maravilhe realmente, Pai, que admire, que esteja preenchido, ó Pai, pela contemplação de Ti, de quem Tu és, Senhor. Mas que possamos ver apenas fragmentos, ó Deus, do Seu caráter tão grandioso e perfeito, que o Senhor nos dê, Pai. Uma alegria, Pai, em Te servir, em Te conhecer, uma alegria em saber quem Tu és e contemplar esses atributos, ó Pai. Ó Senhor, tantos atributos somente a Ti, Senhor, só Tu tens. Tu és tão grandioso, Senhor, não há quem se compare. Tu não tens rival, ó Pai. Por isso nós Te glorificamos e Te adoramos, ó Pai. Nós Te agradecemos muito, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou até aqui. Nós Te agradecemos por termos lido, ó Pai, ter a oportunidade de ler juntas esse livro, Senhor, e conhecer mais e mais de Ti. Que o Senhor nos ajude a seguirmos este caminho, ó Pai, que o Senhor colocou diante de nós, o caminho da sabedoria, ó Pai, do temor a Ti, um caminho reto. Nos ajude, ó Pai.
em cada passo. Nos dê graça, nos dê ânimo, Pai, nessa jornada, para que não esmoreçamos, ó Pai, e nos dê, Senhor, a alegria de caminhar por Ele, ó Pai, servindo a Ti, conhecendo a Ti, Senhor, esse Deus tão grandioso, digno de toda adoração, todo louvor, Senhor. Ajuda a mim, as minhas irmãs, ó Pai, para que o Teu amor possa nos constranger, ó Senhor, e nós estejamos dispostas a reagir, ó Deus, a essa admiração com essa resposta ativa que Davi teve, Senhor. Nos dê força e graça na luta contra os pecados, ó Senhor. Nossos inimigos, ó Deus, que tão ferozmente nos assediam todos os dias, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas e o Teu reino avance nessa terra. Nos faz, ó Deus, mulheres tementes, mulheres sábias, pelo Teu santo nome, ó Deus, nós pedimos. Amém.